Olá, família Batista Manancial, amigos que vão nos assistir. Olha, foi muito bom, viu, o estudo com o pastor Val Kennedy sobre a igreja do Apocalipse, né? A igreja de Éfeso. Nós estamos nessa empreitada falando das igrejas do Apocalipse. Hoje nós teremos o nosso seminarista, missionário, nosso amigo Edson. Ele vai estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Não perca, com vocês, pastor Edson, falando sobre a igreja de Pérgamo. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Manancial em Petrolina. Aqui quem fala é o seminarista Edson Ramos. Estou aqui a convite do pastor de vocês, pastor William, grande amigo. Desde já agradecer o convite, onde estaremos falando sobre a carta do Apocalipse dirigida, a carta que João escreve dirigida à igreja de Pérgamo. Vocês estão vendo aí uma sequência de estudos em cima dessas cartas, das 7 cartas. E a carta, como eu já falei que eu estarei falando, é sobre a carta à igreja de Pérgamo, vendo que a palavra do Senhor nos traz ensinamentos para os nossos dias. Como a palavra do Senhor, mesmo escrita há tanto tempo atrás, mas ela se renova a cada manhã a sua mensagem e tem grandes ensinamentos para os nossos dias. Vamos ler o texto, de Apocalipse, que é no capítulo 2, do versículo 12 ao 17, que é o texto onde se encontra o relato do que o João escreveu através da revelação que ele teve para a igreja que se encontrava ali em Pérgamo. Diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, meus amados irmãos. Como eu disse, o texto da carta a Pérgamo, essa é a terceira carta. A primeira carta é a igreja de Éfeso, a segunda carta a igreja de Esmina, e temos essa terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. E vamos estar assim meditando. Primeiramente vamos entender a questão do porquê dessa carta, como era a cidade de Pérgamo, porque o Senhor manda João escrever essa carta àquela igreja. A cidade de Pérgamo, historicamente, era a cidade mais importante da Ásia, foi capital da Ásia por quase 400 anos. Era um importante centro cultural, por conta disso, várias pessoas iam para ali para Pérgamo, por causa dessa importância cultural. Ela tinha uma enorme biblioteca, em torno de 200 mil pergaminhos. E por causa dessa biblioteca, consequentemente, esse é um dos motivos dela ter essa importância cultural, era uma cidade onde recebia muitos visitantes, as pessoas procuravam por causa dessa biblioteca também. O problema também maior de Pérgamo, e o que vai estar influenciando na igreja, é que essa cidade era bastante idólatra. Ela tinha um grande panteão, ou seja, um lugar onde se adora vários deuses. Em específico, em Pérgamo se adorava Zeus,
Atena, Dionísio e Esculápio, e também era um dos centros de adoração ao imperador. Então é dentro desse todo o contexto que a igreja de Pérgamo está situada. Aí essa carta vai servir de advertência não só para a igreja de Pérgamo. E veremos que essa carta é uma grande advertência para os nossos dias, porque por conta dessa situação, alguns irmãos da igreja de Pérgamo começaram a se contaminar com o sistema da cidade. E a igreja se tornou, como podemos dizer, e é dito pela maioria dos estudiosos, que se tornou a igreja mundana. Ela começou a aceitar, ficou conivente com o que era feito, por exemplo, na questão de adoração aos deuses. E o Senhor Jesus vai nos alertar bastante sobre isso. No início do texto, vem sempre o que se inicia em cada carta, dizendo que ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, mas não só o pastor, mas os irmãos da igreja, a responsabilidade com certeza maior é do pastor, porque ele tem esse compromisso de estar conduzindo as ovelhas do Senhor, o seu rebanho, o rebanho de Cristo, no caminho certo, mas o compromisso de cada irmão também de estar obedecendo a palavra de Deus, meditando, assim como lembramos ali em Atos 17, que os irmãos de Berea, Paulo, o grande apóstolo Paulo pregando, mas os irmãos iam ali na Bíblia conferindo se o que Paulo estava falando era verdade. E precisamos também, como servos do Senhor, fazer isso. E o alerta é, isto diz aquele que tem a espada de dois gumes. Primeira característica aí, Jesus se identifica como aquele que tem a espada de dois gumes. E lemos sobre a espada de dois gumes, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra. Portanto, Jesus está dizendo aqui que ele conhece nosso íntimo, ele é a própria palavra, ele tem a palavra, ele é a palavra, como diz João capítulo 1, quando inicia o Evangelho de João, que ele era o verbo, porque o verbo estava com Deus. Portanto, Jesus ele sabe as nossas intenções, a sua palavra, ele que é a palavra, ele penetra, ele sabe se realmente estamos sendo verdadeiros adoradores, como ele fala ali com a mulher samaritana. Por isso essa importância quando ele diz, ele está esquadrinhando, está medindo as nossas intenções. No versículo 13, aí vai começar o que é que ele está vendo ali na igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas. O Senhor sabe o contexto da nossa comunidade cristã, sabe o contexto da nossa família, o contexto do nosso bairro. Ele sabe tudo o que passa e ele está atento às nossas atitudes também. E ele vai dizer que ali onde Pérgamo, a igreja estava, na cidade de Pérgamo, é onde está o trono de Satanás. Não o trono físico, mas por causa de todo o sistema que envolvia aquela cidade. A cidade estava envolvida num paganismo enorme. As pessoas não tinham temor ao Deus verdadeiro, tudo era válido, adoravam vários deuses, como eu já disse, os 4 principais, mas tinham mais deuses. Era uma verdadeira idolatria. Mas o Senhor Jesus, ainda no versículo 13, a carta, João escrevendo, além dessa alerta, dizendo, reconhecendo da situação da cidade, mas ele vai dizer que ainda e retens, mesmo a igreja estando numa cidade depravada pela idolatria, com um sistema cultural totalmente depravado, mas existia alguém na igreja, alguns na igreja que retiam o nome e não negavam a fé, não se dobrava aquele sistema. E não se dobrar sistema é lembrar de Romanos 12, quando Paulo vai dizer no versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, meus amados irmãos. Quando Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não podemos nos conformar com o que tem acontecido no mundo, nos nossos dias principalmente,
muita coisa que vai de contra a palavra de Deus, a família totalmente sendo destruída por princípios satânicos, onde pregam que a família não é como a Bíblia diz, estão aprovando coisas que a Bíblia condena, como, por exemplo, o aborto, e como cristão precisamos ter uma posição conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta bem. E aqui vai estar dizendo que existiam aqueles que, mesmo dentro daquela situação, sofrendo a pressão da cidade, eles não negaram a sua fé, se manteram firmes. E ele cita o exemplo de Antipas, que foi testemunha, chamado de testemunha fiel, foi morto. E como é que Antipas foi morto? Antipas, conforme a história conta, segundo o historiador Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e levado ao forno, ou seja, foi cozinhado vivo, porque ele não cedeu à pressão do sistema da cidade de Pérgamo. E é isso que o Senhor espera de cada servo seu, cada discípulo seu. Como eu já disse em Romanos 12, não devemos nos conformar, não devemos nos amodar com o sistema do mundo. É essas pequenas sutilezas que as pessoas, alguns vão colocando e querendo que a Igreja de Cristo ache normal. E como Igreja de Cristo não podemos nos associar a essas doutrinas. No versículo 14, aí vem, se no versículo 13 diz que alguns se manteram a fé, mas também vai dizer que tem alguns, no versículo 14, que estavam justamente cedendo, se acomodando àquele sistema da cidade de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens dentro da igreja, tinha dentro da igreja de Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Os irmãos devem conhecer a história de Balaão. Se não lembram, sai depois no livro de Números, capítulos 22 a 25, que vão ler, encontrar ali a história de Balaão. Balaão, um profeta que foi chamado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. E a gente vê ali no relato da história, né, que toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. Como ele viu que não conseguia amaldiçoar, e como ele percebeu que não estava conseguindo amaldiçoar o povo de Deus, ele deu a sugestão ao rei Balaque de propor uma aliança. Fez uma amizade, onde o povo de Israel se prostituiu, se envolveu ali, teve relações de amizade com o povo moabita, que Deus condenou. E isso muitas vezes é que o mundo quer, o inimigo quer, que a gente ache normal algumas atitudes, e o Senhor não permite que venhamos ter sociedade com o mundo. Práticas, apoiar as práticas mundanas. A Bíblia vai dizer que não há comunhão entre as trevas e a luz. Não pode se unir. Não é que devemos nos afastar das pessoas que não temem ao Senhor, mas não podemos concordar com as atitudes, quando essas atitudes são contra a palavra de Deus. Eu posso muito bem respeitar a pessoa. Isso aí a Bíblia nos orienta a respeitarmos a todos, amarmos a todos, mas não sermos coniventes, apoiar atitudes que vão contra a palavra de Deus. Não devemos nos calar diante de atitudes que o Senhor reprova. Vejamos o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Claro, muito claro esse texto de Tiago. Não dá para a gente apoiar atitudes, muitas atitudes que a sociedade hoje tem desenvolvido por conta da cegueira espiritual, por conta da ação do inimigo. E foi isso que Israel fez, mas o Senhor estava ali alertando a igreja de Pérgamo, porque alguns
começaram a achar normal. A gente pode muito bem estar fazendo as mesmas atitudes, adorar ao nosso Deus, ao Deus de Israel, da mesma forma que os pagãos adoram os seus deuses. E o Senhor Jesus manda João escrever alertando, dizendo que ele não concorda. E o Senhor não concorda mesmo que em nossos dias a Igreja do Senhor venha estar adotando atitudes que se desviam da verdade que é a palavra de Deus. E no versículo 15, ele vai dizer de outro pessoal que seguia outra doutrina, que assim também tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ele vai dizer a palavra eu aborreço. Os nicolaítas ensinavam que era normal, usavam a questão da liberdade, normal pecar. Eles usavam a liberdade ensinada por Paulo, né, a liberdade cristã, e diziam que essa liberdade a gente poderia pecar à vontade, porque quanto mais a gente pecava, quanto mais eles pecavam, mais a graça de Deus era manifesta, porque pecou, se arrependia, era sinal da graça de Deus. E quantas pessoas hoje têm pensado assim? Eu posso ir muito bem hoje fazer algo errado, depois só é pedir perdão a Deus, porque Ele é um Deus perdoador. Ele ensinou, Jesus ensinou aos seus discípulos que deveria perdoar 70 vezes 7, porque Ele não perdoa mais. Mas Ele nos exige uma atitude de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. É isso que o Senhor Jesus nos pede. E não devemos, de maneira nenhuma, brincar com o pecado. Por mais que nos achemos fortes conhecedores da palavra, mas o pecado é traiçoeiro, não tem sabor amargo, por isso devemos ter cuidado e não nos aliarmos com nenhuma atitude, repito, que se desvia do que a palavra de Deus ensina. E Jesus mandou João escrever, João recebeu essa revelação e, é claro, acusando o que acontecia ali na igreja de Pérgamo. Não se unam, eu não aceito essa união que vocês estão fazendo com esse sistema. E para os nossos dias ele também não quer que a igreja do Senhor fique calada, não precisa fazer muito barulho, mas sim combater as atitudes pecaminosas que a sociedade tem desenvolvido pela influência do maligno, como as palavras de Deus nos diz, que o mundo jaz no maligno. E nós, como filhos da luz, como servos do Senhor, o Senhor Jesus diz em Mateus 6 que nós somos sal e luz deste mundo. Sal para dar sabor. O mundo está podre por causa do pecado. Eu e você precisamos dar sabor. Conservar esse mundo sem pecado. E luz para iluminar, mostrar ao mundo o caminho claro, o caminho que dá ao céu, que é Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Mas para isso não podemos ser coniventes com atitudes, adotar coisas que, por mais que você veja, que alguns que se dizem que são cristãos, mas que adotam atitudes totalmente reprováveis. Você não deve se espelhar. Os irmãos da igreja de Pérgamo estavam se espelhando por aqueles que não eram cristãos, pelo pessoal incrédulo, pelos pagãos. E muitas vezes querendo nos espelhar por aqueles que estão ao nosso lado, que têm atitudes erradas. Mas que nosso espelhar seja olhar para Cristo. E no versículo 16, vai começar o convite de arrependimento. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor sempre vai dar a oportunidade de arrependimento, porque Ele é um Deus perdoador. O desejo dele é que nenhum se perca. Mas não é por causa desse Deus perdoador, repito o que já foi falado na questão explicando os nicolaítas. Aproveitar esse lado desse Deus perdoador, desse Deus amoroso, esquecer que Ele é um Deus de justiça, requer santidade, santidade que sem a qual ninguém verá a Deus, e sair pecando e no outro dia peço perdão. Arrepende-te, porque Ele diz que em breve vem, e Ele usa novamente a espada da boca, a palavra dele. É Ele quem vai julgar. Ele vai julgar as nossas atitudes. Precisamos nos arrepender do que estamos fazendo errado, corrigir os nossos erros, pedir perdão a Ele, nos santificarmos a cada dia.
E ele vai finalizar no versículo 17, dizendo que há recompensa para quem não se submeter ao sistema da lei de Pérgamo, quem não se submeter ao sistema de hoje, quem não for conivente, não se associar às atitudes que têm sido adotadas pelo mundo nos nossos dias. Quem tem ouvidos, ouça. Quem estiver atento, quem quiser salvar a sua vida, preste atenção no que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito disse à igreja de Pérgamo, o que o Espírito diz para você, irmão da Igreja Batista Manancial, para nós, para mim, Edson, o que é que o Espírito diz? Ao que vencer toda essa pressão, ao que não se submeter a essa ideia de que eu posso me associar, como o mundo diz, se eu não posso com o inimigo, filia-se a ele, vou me unir a ele. Não. Era o que a doutrina de Balaão dizia. Não tem nada demais, eu posso estar fazendo junto com ele, me juntar. E os nicolaítas era que a liberdade me permitia fazer tudo o que eu quisesse, porque eu tenho um Deus perdoador. Ao que vencer, a quem não ceder, nem ceder à perseguição, que por conta disso, principalmente por causa do culto ao imperador, aquele que não cedesse a adorar seu imperador era sentenciado à morte, como foi o caso de Antipas, que já foi explicado. E mesmo assim, alguns realmente, como Antipas, permaneceram fiéis. E a recompensa vem agora, continuando no versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pedra branca. Essa pedra poderia ser tanto usada nos tribunais, que a pedra branca representava aquele que era absolvido, e quem era condenado recebia a pedra preta. Ou também essa pedra representava um ingresso, um comprovante que eu podia acessar as festas públicas. Veja bem, o Senhor Jesus, o Espírito, está dizendo a João, para a igreja e para os irmãos fiéis em Pérgamo, para nós, permaneçam fiel, que vocês vão ter a pedra branca que dá livre acesso a vocês, o ingresso, a pedra que diz que vocês estão limpos, vocês não têm culpa nenhuma, porque o meu sangue, o sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário, ele limpou o meu e o seu pecado. Por isso essa pedra branca, eu e você, aquele que permanecer fiel, vai receber essa pedra branca, garantia de absolvição. Nenhuma culpa, porque as nossas culpas foram transferidas em Jesus na cruz do Calvário, como Isaías diz, que ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. E poderemos entrar na maior festa. Porque achar normal querer participar de festas onde o nome do Senhor jamais ali vai ser glorificado, onde possivelmente você vai ter atitudes, ser conduzido a ter atitudes que decepcionem o Espírito Santo, entristeçam o Espírito Santo e possivelmente perder acesso à maior festa, que é o banquete celestial. Essa pedra branca representa também você ter esse acesso ao banquete que teremos ali no céu. E vai finalizar que nessa pedra receberemos um nome, onde só quem conhece é aquele que vai receber, ninguém mais. Que possamos permanecer fiel, não cedendo, repito novamente, não devemos ceder às pressões do mundo. Muita coisa tem entristecido, com certeza, o nosso Deus. Nós, como servos do Senhor, devemos permanecer firmes. Essa carta a Pérgamo, escrita há tantos anos atrás, fala muito bem aos nossos corações. Independente do que venha acontecer, devemos permanecer fiéis à palavra do nosso Deus. Porque permanecendo fiel, vamos ter essa pedra, esse acesso à festa celestial lá no céu, comprovando que não temos culpa nenhuma, essa pedra também,
E nessa pedra terá um nome que só você vai saber qual é esse nome. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender bastante com as cartas que João escreveu às igrejas na Ásia, em especial a carta à igreja de Pérgamo. Não se associe ao mundo, não ceda, não ache normal o que o mundo faz. O povo de Deus foi chamado para fazer a diferença. Finalizo repetindo: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor William. Um grande abraço para você, para sua esposa Silmara. Deus abençoe a cada irmão, que a palavra possa estar fazendo morada e o efeito necessário que Deus quer para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Mas estarei orando, encerrando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo prazer, a oportunidade de estar falando da Tua palavra. O Senhor que é o Deus misericordioso, um Deus de graça e zeloso, Deus. Obrigado porque o Senhor nos usa mesmo nós não merecemos. Te peço a Deus pela Igreja Batista Manancial em Petrolina, pelo seu pastor, que é o pastor William, sua esposa Silmara, toda a liderança, todos os irmãos. Fortalece esses irmãos que eles possam ser referência aí no bairro, nessa cidade, referência de pessoas que realmente servem a Deus, são verdadeiros adoradores e que não se associam com o mundo, mas estão aí para pregar a verdadeira palavra, que através dele pessoas e mais pessoas possam ter um encontro divino contigo, se rendendo a ti, recebendo os perdões dos pecados pelo teu nome, pelo teu sangue, Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém.